E aí, a primeira categoria de memória que tem sido estudada seria da memória social. Memória social é um campo ainda confuso, difuso, meio ambivalente, e é um termo guarda-chuva, né, que caracteriza uma abordagem que cada vez mais se amplia nos estudos da memória coletiva e que se preocupam com a persistência cultural. Como é que os sujeitos, agindo, são capazes de fazer com que os padrões culturais não só se mantenham, mas também tenham a sua própria transformação controlada, né? Um dos teorizadores dessa memória cultural é um egiptólogo chamado Jan Assmann, um alemão, a partir de 1980. O ponto de partida dele foi o seguinte: no século XVIII, quando começou essa tal crise da memória, a noção de humanidades era um foco de referência que serviu como um conceito integrador de uma série de áreas do conhecimento. Em torno de questões como o espírito, o homem, a história, a arte, aí então se definiram as disciplinas como a história, a sociologia, a antropologia, a literatura e assim por diante. O que acontece hoje? Esse patamar está completamente marginalizado. Agora, justamente, o referencial é dado pela comunicação, pelo sistema de registro e pela mídia. Dito assim, pode parecer um pouco grosseiro demais, mas é por aí que não só ele, mas essa memória cultural tem percorrido o caminho. Então, é examinando a questão dos meios de comunicação que vai se examinar como é que os padrões culturais continuam a exercer um efeito regulador sobre as sociedades. Bom, um balanço sumaríssimo desses estudos. Em primeiro lugar, que ele trouxe uma abertura de horizonte, novos focos de atenção, chamar a atenção para a operação mais que sobre o conteúdo, eu acho que foi um ganho, mas acontece que há uma redução também nesse horizonte, na medida em que a memória cultural está atrelada exclusivamente ao problema da reprodução dos padrões culturais. E, sobretudo, os padrões culturais mediados pela tecnologia de comunicação. Aquilo que não é mediatizado não conta. Por exemplo, as memórias de gênero. Memórias de gênero, memórias das minorias, não passam pela mídia. Portanto, não entrariam nessa memória cultural e, ao contrário, são de uma extraordinária importância na vida da sociedade. Por outro lado, como a coisa se fixa na comunicação, se esvazia da memória todo aquele conteúdo cognitivo. A memória é uma forma de conhecimento. Ora, dentro desse guarda-chuva da memória cultural se encontra também um conceito cada vez mais difundido, sobretudo na história, de lugares de memória. A expressão lugares de memória é o título das quase 6.000 palavras, 6.000 páginas de uma famosa obra coletiva organizada por um historiador francês chamado Pierre Nora, durante quase 10 anos, entre 1984 e 1993, envolvendo 130 historiadores. A expressão logo virou uma espécie de moda prêt-à-porter e se tornou arroz de festa. Aparece sempre que há oportunidade. Ela foi logo dicionarizada. Quando aparece uma palavra no dicionário francês Robert, significa a palavra se legitimou. E logo em 1985, anos depois da publicação do primeiro volume, ela já estava dicionarizada. Então, lugar de memória nesse contexto passou a significar lugares físicos que valia a pena visitar, pois guardavam lembranças do passado. Não é nada disso que ele pensava. E isso, é claro, foi apropriado principalmente pela indústria cultural e pela indústria do turismo. Para ele, lugar de memória não é um lugar físico. Pode ser um lugar físico, mas é qualquer objeto do mais material e do mais concreto. Pode ser um artefato, pode ser uma paisagem, pode ser até um objeto construído intelectualmente, como é,
por exemplo, uma língua, uma nomenclatura. Pode ser um monumento, um arquivo, um museu, uma personagem, uma instituição, um nome de rua, uma coleção de história popular, uma canção, uma dança, etc, etc. Uma gestualidade, a etiqueta, a genealogia, um objeto, paz. De, por assim dizer, estabelecer um vínculo com alguma coisa que já desapareceu. Bom, o que é que já desapareceu? Desapareceram chamados ambientes de memória. Diz ele, a memória verdadeira é a memória comunitária, é a memória dos ambientes de memória. Os ambientes de memória envolvem os indivíduos, embora seja uma memória coletiva. Mas é a memória espontânea, é a memória de toda essa coletividade. Ao passo que o lugar de memória só existe quando os ambientes de memória deixam de existir porque as estruturas comunitárias desaparecem. Então, esse ambiente de memória, como a expressão indica, envolvia os indivíduos, agora vai se, por assim dizer, vai se condensar em pontos de condensação que são pessoas, coisas, que apenas vão representar simbolicamente aquilo que era efetivo na vida da comunidade e na vida cotidiana e nos rituais cotidianos da comunidade com os ambientes de memória. Então, diz ele, só existem hoje lugares de memória porque os ambientes de memória morreram. O que significa? Falamos tanto de memória porque ela já está morta. Muito bem. Às vezes, esse Pierre Nora assume um tom um tanto apocalíptico quando ele passa esse atestado de óbito da memória e experiência, essa memória dos ambientes de memória. Essa memória que morreu. Então, há um eco aqui daquela nostalgia de Platão, segundo o qual, com a escrita, a memória sairia da mente dos homens e, portanto, ela se perderia fora dela. No Fedro, obra capital de Platão, vem a história de Tamuz, que era um soberano egípcio, que foi, ao ser informado sobre o mito de Tote, Tote era um deus inventor, inventou os números, inventou a geometria, e agora, segundo a informação que Tamuz recebia, inventou também a escrita. Então diziam os que lhe foram comunicar essa novidade, que os egípcios com a escrita se tornariam mais sábios e com memória mais confiável. Tamuz, entretanto, replica que, ao contrário, a memória deslocada para fora da mente é falsa sabedoria, é limitada, é conhecimento congelado, porque o escrito não responde, ele repete sempre a mesma resposta. Muito parecido com esse óbito, atestado de óbito da memória e experiência que teria desaparecido. Mas seja como for, o escrito favorece o esquecimento. Há uma comprovação pelo avesso dessa afirmação num caso extraordinário fornecido pelo psiquiatra russo Alexander Luria. É uma verdadeira ilustração de Platão, mas pelo avesso. Luria fala do caso clínico de um tal de S, era o seu paciente, que era um mnemonista, isto é, um especialista em memória, dotado de uma memória excepcional, como aquele Funes memorioso de Borges, que era incapaz de esquecer qualquer detalhe de qualquer dia, de qualquer instante da sua existência. Era tão extraordinária a sua memória que ele a apresentava em espetáculos ao público. Mas depois ele teve uma crise de identidade, e desejou passar a esquecer, como qualquer ser humano normal. Tentou vários recursos. Vocês sabem que existe uma arte da memória, a ars memoriae, desde a antiguidade, importantíssima na Idade Média. Mas não existe uma arte tão estruturada do esquecimento. Mas ele tentou uma arte do esquecimento, tentou induzir o esquecimento. E justamente partiu do princípio de que escrever é uma forma de esquecer. Por quê? As pessoas escrevem aquilo que querem lembrar, mas para não precisar lembrar. Portanto, ao invés de, na minha mente,
eu procurar reter aquilo que me parece importante, que eu não devo esquecer, esta obrigação eu transfiro ao papel. E a partir daí eu posso esquecê-la. O papel se lembra por mim. Portanto, exatamente como dizia Platão, e um pouco como também está pensando o Pierre Nora. Né? O que é interessante é que o nosso amigo tentou, portanto, com a escrita, esquecer de certas coisas, mas não conseguia porque era um mnemonista. Ele passou, inclusive, a rasgar os papéis escritos. Não funcionou. Passou a incinerar. Não funcionou. Porque não é no meio de registro que está o mecanismo da memória. Naturalmente, há diferenças essenciais entre a memória interior, essa memória de que falava o Pierre Nora como sendo a memória experiência, e a memória externalizada, que pode ser inclusive terceirizada. Né? Aliás, é isso que precisaria ser objeto de atenção da história oral. A história oral deveria justamente trazer à tona essa memória interior. E o que faz normalmente quem não tem experiência no campo? Transforma a oralidade, transforma o testemunho oral num texto. Ora, a memória oral é uma memória performática, é uma memória corporal, é uma memória de interação, é uma memória que tem pergunta e resposta, é uma memória de interlocução, é uma memória de partilha, é uma memória que se expressa na gestualidade. As palavras como gesto. Não é uma memória que se reduza a um texto. Portanto, imaginar que a escrita é uma forma de reprodução desta memória interna também é alguma coisa que deve ser descartada. Mas, diz então Pierre Nora que a memória experiência, a verdadeira memória internalizada, agora está fora do homem naqueles pontos de condensação que ele chamou de lugares da memória. Será que não existem mesmo mais ambientes da memória? Ambientes onde essa memória possa ser operada como experiência e como experiência individual, ainda que partilhada? Vejam que o modelo que ele tomou para falar de ambiente de memória, dessa memória experiência, é o modelo do camponês francês pré-industrialização. É esse que foi o seu paradigma. Será que na nossa sociedade não existem outras formas de sociabilidade diferentes, mas tão legítimas quanto essas? Uma das possibilidades seria a memória virtual. Memória virtual é a memória da cibercultura, memória da internet. E que parece estar de uma forma sui generis, seja em rede, seja no sistema de rizoma, criando aqueles vínculos de solidariedade, de sociabilidade que dominavam as memórias comunitárias, cujo desaparecimento esse Pierre Nora tanto reclama. Mas será que é possível mesmo memória na cibernética? Entre nós, inclusive, é interessante que esse tema tem motivado uma certa bibliografia, bastante pesquisa, seja de natureza literária, seja de natureza antropológica, etnográfica, sobretudo. Mas é possível, efetivamente, memória na internet? Nós podemos começar com algumas reflexões negativas. Em primeiro lugar, a internet se caracteriza pela simultaneidade. É com simultaneidade que funciona a web. Isso, por si só, já elimina a amnésia programada que é necessária para a memória. Não há memória sem amnésia. E não há amnésia na internet. Como pode existir memória? A amnésia programada é a condição essencial da memória humana. A memória humana é um processo seletivo. Aliás, o pensamento, dizia o autor de Funes, Jorge Luiz Borges, o pensamento exige amnésia, porque pensamento é abstração. Abstração significa seleção retirada daquilo que é dispensável. Não existe pensamento sem esquecimento. Não existe memória sem esquecimento. E com esta simultaneidade que impede a amnésia na internet, na web, será que se pode falar de memória? A falta de diacronia, porque tudo é simultâneo, não há sucessão.
domina a sincronia na web. Segunda característica, a superinformação sem hierarquização. Superinformação, nós já vimos, é subinformação. Então, sem hierarquização, a superinformação que se encontra na web redunda em desinformação. Também em uma aleatoriedade do conteúdo cognitivo, do conteúdo de conhecimento, que também é essencial na memória. Então, isto leva a frequentemente tomar como informação, como conhecimento, aquilo que é ainda a matéria bruta, é o dado bruto, e é isto que, por excelência, mais circula na web, e não a informação, que é o dado bruto trabalhado, dado bruto hierarquizado. Em segundo lugar, o modelo que seria da memória da web seria um modelo textual. Ora, modelo textual da memória existe sim, mas é um modelo que fala das coisas. Ou melhor, que fala sobre as coisas. O texto favorece aquilo que se chama dos enunciados. Enunciados são afirmações a respeito de fenômenos, de pessoas, coisas, entidades. O texto fala sobre alguma coisa. Mas existe uma forma de conhecimento, que é o conhecimento da experiência, que fala da coisa, fala de dentro da coisa, fala dela própria, expressa a partir da coisa, da situação, do evento. O modelo textual da memória da web seria, portanto, apenas uma memória, também ela parcial. A memória e a experiência estaria, de certa forma, afastada. Por outro lado, o grande protocolo da web é o hipertexto. E o hipertexto tem limitações graves para expressar dimensões temporais importantes. Por exemplo, duração. Por exemplo, as coisas que são sincrônicas na mesma temporalidade. O hipertexto vai nos levando, não se sabe nem que caminhos, que podem ser extremamente interessantes, mas refazer depois uma estrutura e lhe dar significação, inclusive significação temporal, não é brincadeira. No entanto, apesar de todas essas dificuldades, eu ainda continuo a acreditar que muitas dessas objeções derivam, sobretudo, de uma tecnologia, não da tecnologia em si, mas do fato de que nós não desenvolvemos condições e habilidades para gerir um ambiente que pressupõe estruturas perceptivas, cognitivas e afetivas consideravelmente diversas daquelas a que nos habituamos. E que nós naturalizamos, como se elas fossem produto de natureza e não da ação humana. As estruturas perceptivas, as estruturas cognitivas, as estruturas afetivas também se transformam ao longo da história. Então é mais uma inabilidade nossa do que realmente um defeito de nascença da web que traz essas dificuldades que é preciso reconhecer. E, por outro lado, é preciso reconhecer, então, a existência também de comunidades virtuais, como entidades socialmente existentes. Um sociólogo americano que é um especialista em web, chamado Howard Rheingold, ele estuda as comunidades virtuais como comunidades sociologicamente identificáveis. Ele diz que são agregados sociais que emergem da rede quando um número suficiente de pessoas mantém discussões políticas suficientemente continuadas e com suficiente sensibilidade humana para formar tramas de relações pessoais no ciberespaço. Portanto, isso coincide com aquelas comunidades de que falava Pierre Nora, de um gênero totalmente diferente. E, além disso, todos aqueles problemas que eu mencionei com relação às narrativas hipertextuais, né, elas têm sua vantagem, porque o hipertexto veio abrir horizontes com relação, por exemplo, às narrativas centralizadas, às noções de imagem, de centralização, essas noções tradicionais que justamente, ao serem fragmentadas, trouxeram novas perspectivas de indagações. De maneira que eu continuo acreditando que, ainda em potencial, a memória virtual pode ser considerada como um lugar de memória assim. Memória protética é a seguinte categoria. É uma nova forma de conceber essa memória cultural pública. A referência fundamental aqui é Alison Landsberg, que é uma socióloga americana. Naturalmente, ela estuda sobretudo o caso americano, em que essa memória cultural
age numa elevada escala, né, em presença crescente. O livro mais importante dela se chama Memória Protética, a transformação da rememoração americana na era da comunicação de massa. Então, é claro que isso significa que ela vai trabalhar a partir também da tecnologia de comunicação, mídia, cinema, TV, docudramas, moda retrô, romances históricos, teatro, circo, vai demonstrar o peso determinante que isso tudo tem na produção das memórias coletivas. Por exemplo, o Holocausto, o genocídio nazista dos judeus durante a Segunda Guerra, que é alguma coisa que faz parte essencial do imaginário americano, em grande medida foi formulado, principalmente na sua dimensão histórica, por exemplo, por séries de televisão, como uma série que se chama Holocausto, da década de 70, ou então por um filme recente como Schindler, do Spielberg, ou então pelo Museu Nacional Americano do Holocausto, que se abriu em Washington faz 10, 15 anos. O espaço da comunicação de massas assim tem um peso em nossos dias que é determinante, às vezes, de uma forma exacerbada, embora nem sempre percebamos. Mas vale a pena aqui narrar um caso exemplar desse peso da comunicação midiática para formar as relações que uma sociedade pode ter com o tempo. É um caso exemplar que é narrado pelo sociólogo americano José Van Dyke, que trabalha com o conceito que ele chama de visão cinemática a posteriori. É a visão retrospectiva de diante para trás, mas não é isso que interessa. O que interessa é que ele conta que um colega, sociólogo como ele, ao voltar do trabalho, encontrou a filha de 10 anos brincando de karaokê com a irmã mais nova. Assim que viu o pai, a menina pediu depressa que ele buscasse a câmera para filmá-las, porque quando elas se tornassem famosas, a televisão poderia mostrar essas passagens de sua vida pregressa. Daí, portanto, a percepção da filmadora como instrumento de produção de memórias futuras, não apenas registro de atividades presentes, mas uma antecipação, uma preparação de seu passado futuro, tal como se pode prever nos padrões da televisão. Quais são as características dessa memória protética? Primeiro, é uma memória construída fora do sujeito, e quase como os produtos da indústria cultural. Então, a construção dessa memória não vem do próprio contexto dos sujeitos. Não tem mais aqui ambiente de memória nenhum. É como se fosse um produto fabricado para comunidades diversas. É um tempo, portanto, em que eu posso escolher a minha memória, a memória que me convém. Não é a memória por herança cultural, por exemplo. Em segundo lugar, essa memória engloba diferentes espaços sociais, diferentes práticas, diferentes crenças. Essas tecnologias não são circunscritas geográfica ou nacionalmente. Então, a memória protética, e protética no sentido explícito da palavra, a coisa que se acrescenta ao organismo, né? Prótese significa um acréscimo. Essa memória protética, portanto, não apaga as diferenças ou constrói origens comuns. A memória no século XIX tinha como missão estabelecer justamente a unidade nacional. A memória protética não tem o menor compromisso com essa problemática. Também, essa memória protética não é de molde a suscitar reivindicações étnicas ou identitárias. Elas não foram produzidas por quem reivindicaria, seja lá o que for. É uma memória, portanto, independente de qualquer questão de identidade. Como pode existir memória sem identidade e identidade sem memória? Na memória protética pode. Ela tende, assim, naturalmente, à despolitização da sociedade. Por outro lado, são memórias portáteis. Elas circulam sem fronteiras. Em uma palavra, há um processo de mercantilização da memória, ela se transforma em alguma coisa que é móvel e que, portanto, pode não só circular por espaços físicos, mas por espaços sociais, culturais diversos, sem que haja uma possibilidade de qualquer integração. Novamente falo da ficção científica. Há um filme de 95 chamado Strange Life, que, de certa forma, descreve essa situação agravada, inclusive um passo além do filme Blade Runner.
nesse filme, que se passa num fim de ano em Los Angeles, a ação se constrói em torno de viciados em memórias alheias. Isto é, de indivíduos que passaram a ter uma dependência cultural ou psicológica por memórias de terceiros, como as memórias de Second Life, que passaram, portanto, a ter crises de abstinência quando lhes faltava a possibilidade de viverem memórias de terceiros. E essas memórias eram consideradas ilegais. Portanto, é como uma droga que essa memória externalizada, memória terceirizada, memória protética, funcionava no filme e talvez, num caso extremo, possa funcionar também na nossa sociedade.